Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início, à semana 4 do Plano de Estudo Tutorado, o PET volume 4. E para essa semana, voltado para o terceiro ano do ensino médio, a gente vai falar sobre o Projeto Genoma. Então, o que foi o Projeto Genoma? O Projeto Genoma, ele foi uma pesquisa científica muito grande, que abrangeu 18 países, entraram, para poder estar participando do Projeto Genoma. Foram uns 5.000 cientistas para poder estar desenvolvendo esse projeto. E qual que era o objetivo ali do Projeto Genoma? Ele tentava visar fazer o sequenciamento, das bases nitrogenadas. Então, conhecer o DNA, como ele era codificado. E em abril de 2003, a gente teve, um resultado desse Projeto Genoma muito interessante, que viu que 99% do genoma humano já estava sequenciado. O projeto ele começou desde 1990, e ele foi sendo desenvolvendo, e em 2003 a gente teve já 99% do genoma sequenciado. E disso a gente tinha 99,99% de precisão desses resultados. Já com o genoma sequenciado em mão, o que a gente podia concluir de tudo isso? Com esses, com as pares de base já sequenciados, a gente conseguiu descobrir vários tipos de doença, compreender as causas de alguns tipos de câncer. A gente conseguiu fazer diagnóstico precoce de algumas doenças genéticas, produzir medicamentos com menos efeitos colaterais, desenvolver novas terapias, tratamento que já visava o perfil genético do indivíduo, personalizar medicamentos conforme a necessidade do paciente, esclarecer crimes com mais precisão. Então, o Projeto Genoma, ele possibilitou a evolução da biotecnologia, Ele conseguiu que hoje a gente tenha terapia gênica, que a gente conheça desde o indivíduo no ventre da mãe, a gente consiga sequenciar e saber se aquela criança ela pode ter uma doença genética ou não. E aqui, na chartzinha que eu trouxe, há um cientista que, olhando no microscópio, ele está analisando o espermatozoide, de uma maneira irônica, não tenho dúvida, é do Neymar mesmo. Então, eu consigo fazer teste de paternidade a partir depois do Projeto Genoma, consigo desvendar crimes, eu sei se a criança vai desenvolver alguma doença. Então, por isso que o Projeto Genoma foi revolucionário. Aqui nessa imagem, como a gente tem um prodiagnóstico de algumas doenças genéticas, então o indivíduo ele já consegue imaginar assim, se eu posso ter uma doença, eu tenho que analisar esse ambiente que eu convivo, esse estilo de vida meu. Então eu vou modificar a forma como que eu vivo, porque tudo, esse ambiente de convívio, esse estilo de vida vai determinar quem você é, a sua qualidade de vida. Então o Projeto Genoma ele revolucionou nesse sentido, porque se hoje eu sei que uma criança ela pode ter diabetes no futuro, eu vou mudar o estilo de vida dela, mais exercícios, fazer uma alimentação mais saudável, que vai determinar ou não se você vai ter o diabetes, desenvolver ou não vai desenvolver. Então aqui, entrando nas questões, disponibilizado pelo PET, a primeira questão da PUC de Minas Gerais 2003 trouxe assim: quase todo o genoma humano tem alguma função, diz pesquisa. Parece que a ciência finalmente está começando a abrir a caixa preta do genoma. Um novo olhar sobre o conjunto de DNA humano indica que ao menos 80% de seus 3 milhões de letras químicas têm alguma função. E sim, isso é surpreendente, porque desde que o genoma humano foi soletrado pela primeira vez, há 12 anos, a impressão que ficou é que 95% dele era DNA bicho. Folha de São Paulo, online, 5 de setembro de 2012. Sobre o DNA humano, assinale a afirmativa incorreta. Letra A. A partir do sequenciamento genético total do DNA humano, é possível avaliar
né, prognóstico de várias enfermidades distintas, incluindo diferentes tipos de câncer, problemas cardíacos, diabetes e Alzheimer. Como a gente viu, as doenças genéticas, elas realmente podem ser, né, analisadas e vistas se ela pode ser desenvolvida. Então, o sequenciamento genético permitiu isso. Só que a gente não tem um sequenciamento total desse DNA humano. No próprio enunciado fala, né, que ficou que 95% dele era DNA lixo. Algumas partes do DNA eles não conseguem ser sequenciado ainda. Então ele é descartado. Ele é considerado esse DNA lixo. Então a primeira afirmativa aí está incorreta. Vamos analisar as outras. Um gene corresponde a uma região particular de uma molécula de DNA e cada um determina a produção de uma molécula específica de RNA, transcrevendo para ela o seu código genético. Isso é verdadeiro. Após a transcrição da maioria dos genes, alguns trechos do RNA, denominados introns, são removidos e fitas de RNA mensageiro, compostas por exons, são liberados do núcleo e podem ser traduzidas como proteínas. Isso também está certo. E a D, nosso DNA é constituído fundamentalmente por cromossomos e cada cromossomo possui apenas uma molécula de DNA. Também está correto. Então a única afirmativa que está incorreta é a letra A, né? Visando aquilo que eu falei, a gente tem um DNA lixo que não foi sequenciado ainda. Então não tem um sequenciamento genético total do DNA humano, tá? Então alternativa A. Na questão 2 da PUC, Minas Gerais 2012, faz assim: o gráfico apresenta o percentual aproximado de DNA não codificadores de proteína em diferentes grupos de organismos. Então aqui o gráfico ele trouxe, né? Vários organismos a gente tem aqui o percentual de DNA não codificado de proteínas. E aqui a gente tem os grupos. Então a gente tem na base aqui os procariontes, né, que são representados pelas bactérias, os eucariontes unicelulares, que a gente tem alguns protozoários, depois a gente tem os fungos, os invertebrados, os cordados, os vertebrados e os seres humanos. Você vê que no gráfico ele vai aumentando, então quer dizer que esse percentual de codificação de proteína vai aumentando conforme o grupo. Então, se a gente analisar aqui, né, pela análise do gráfico, de acordo com seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar exceto. Letra A. Os organismos evolutivamente mais complexos transcrevem e traduzem menos proteína do que os menos complexos. Isso é falso. Porque vamos voltar aqui no gráfico, ele está o quê? Aumentando a codificação. Então, o ser humano ele é considerado mais complexo. Ele codifica mais proteínas do que os organismos menos complexos. Então, a alternativa A está incorreta. B, vamos analisar as outras. Menos de 10% do DNA humano contém genes ou sequências passíveis de transcrição e tradução. Está correto? Realmente acontece isso. C. Sequências de DNA que não codificam para a produção de proteínas podem desempenhar outras funções importantes, como a regulação da transcrição. Verdadeiro. E D. Os procariontes apresentam maior percentual de sequências codificadoras de proteínas em relação ao seu conteúdo de DNA do que os eucariontes. Também está certo. Então, a única alternativa, né, correta afirmar exceto é a letra A, que os organismos evolutivamente mais complexos transcrevem e produzem menos proteína do que os mais complexos. Então quer dizer que os mais complexos, né, transcrevem mais proteínas do que os menos complexos. Questão 3 da PUC de 2010. Todos os organismos vivos possuem moléculas de DNA. Assim, se dois organismos são parentes próximos, seus DNAs serão muito semelhantes. Por outro lado, quanto mais distante for a relação entre eles, mais diferenças moleculares terão. Comparando-se o DNA de chimpanzés com o de gorilas e com o de humanos, viu-se
91% de semelhança com o primeiro, gorilas, né? Então, chimpanzé e gorilas têm 91% de semelhança e 96% com o último, humanos. Esse fato sugeriu o quê? Então, o que acontece, né? Eles analisaram o código genético do chimpanzé, dos gorilas e do ser humano. Eles viram uma porcentagem muito alta em relação, né? Muito parecidos. Então, esse fato sugeriu o quê? Letra A. Humanos são pouco semelhantes a gorilas e chimpanzés? Não, é falso, né? Se a gente viu ali, é 96% de humanos parecidos com chimpanzés. B. Humanos não são aparentados com gorilas? É falso também, porque a gente viu que a porcentagem é alta. C. Humanos e chimpanzés são aparentados entre si? Sim. Pela porcentagem, eles têm muitas características parecidas, né? Muitas semelhanças. Então, isso está correto. Vamos analisar as outras. B. Chimpanzés são mais próximos aos gorilas do que os seres humanos? Não, porque chimpanzé e gorila deu de semelhança 91% e de humanos com chimpanzé deu 96%. Então, está errado. E chimpanzés são mais parecidos no seu DNA com gorilas? Não, são mais parecidos com seres humanos. Então, a alternativa aqui, né, que esse fato, dessa porcentagem do estudo do chimpanzé, humanos e gorilas, viu que o quê? Os humanos e os chimpanzés são mais aparentados entre si. Alternativa C. A questão 4. O mapeamento de toda a sequência de nucleotídeos existente nos 23 pares de cromossomos humanos, letra A, é o que ainda falta fazer após a conclusão do projeto Genoma em 2003? Não, porque a gente viu que eles conseguiram codificar 99% do código humano, então ainda falta fazer uma conclusão, praticamente já está concluído, né? Então, não é. B. É a condição necessária para saber o número de moléculas de RNA existente no nosso organismo? Não, né? Porque é para quê? Para ver as pares de base nitrogenadas e não as moléculas de RNA, então está errado. C. É o que permitiria conhecer qual a real proporção de proteínas em relação às moléculas de DNA que possuímos? Também não, tá? Porque a diferença entre a produção de proteína é diferente com os pares, né, dos genes que a gente possui. Até a gente produz mais de 100 milhões de 1000 proteínas. Então, acreditava que a gente tinha o mesmo número de genes, mas viu com o projeto de genoma que não era assim. Então, a alternativa C também está errada. A D é o que foi conseguido pelos pesquisadores há anos, sendo apenas um passo para o conhecimento do nosso genoma. Sim, né? Foi um passo muito grande, um avanço muito grande para a gente conhecer o nosso genoma. Vamos ver aí. Significa decifrar o código genético, que só foi descoberto depois da conclusão do projeto Genoma Humano em 2003? Não. Por quê? As primeiras pesquisas já tinham sido feitas, algumas pesquisas em 1990, né? Se começou, então já por muito tempo já se conhecia um pouquinho, né, do código genético. Eles começaram a decifrar depois, claro, né, ao desenrolar do projeto de Genoma Humano. Em 1911, um cientista ele já tinha o código genético de um mosquito da fruta. Então já se conhecia. Então é falso também. Então a única alternativa que encaixa aí é a letra AD, que foi conseguido pelos pesquisadores há alguns anos, sendo apenas um passo no conhecimento do nosso genoma. Tem muito mais para descobrir, a gente pode descobrir mais? Sim, mas revolucionou, né? Principalmente o avanço da biotecnologia, a terapia gênica, então possibilitou muita coisa. Questão 5. Ultimamente, tem sido anunciada uma série de projetos genomas, com o objetivo de sequenciar o genoma de espécies de importância econômica, como o eucalipto e o café. Sequenciar o genoma de um organismo significa descobrir
A. O código genético? Não. B. As sequências de base do DNA? Sim, lembra que eu falei? O objetivo do projeto Genoma era fazer esse sequenciamento e descobrir o par de base nitrogenado. Então, eu consigo, né, sequenciando o genoma, saber a sequência de base do seu DNA. Isso está correto. Vamos ver as outras. C. As relações de parentesco dos organismos? Não é o objetivo central, né? Mas possibilita isso, mas não é o objetivo central, né? D. Os genes importantes na produtividade? Não. E E. Os seus genes de resistência às pragas e doenças? Também não, porque o que está perguntando ali? Sequenciar o genoma de um indivíduo significa o quê? Descobrir a sequência de base do DNA. E depois as outras coisas você vai conquistando ao longo, né? Se você conseguiu sequenciar os genes, né? A base nitrogenadas, eu vou saber qual parte que pode ter resistência a doenças, o que pode trazer mais produtividade, mas primeiro eu tenho que fazer essa sequência de base de DNA. Então, a alternativa B. A gente vai ficando por aqui. Não deixa de se inscrever no canal e continuar acompanhando as correções dos PETs, né, do plano de estudo doutorado.